Bem-vindos a mais uma edição dos Meus Amigos da Rádio. Hoje trago aqui aos meus amigos da rádio um grande amigo da rádio que ainda hoje está comigo num projeto que se chama Rádio Clube de Caldas. Curiosamente, foi no sítio também, na rádio onde ele começou. Connosco está o Sérgio Pinheiro. Olá Sérgio, está tudo bem? Boa tarde, Pedro. Vamos conversar já a seguir nesta edição dos Meus Amigos da Rádio. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos. Bem-vindos uma vez mais a esta emissão. Mais um episódio, é o 21º episódio dos Meus Amigos na Rádio. O meu convidado de hoje é o Sérgio Pinheiros. Ele está ligado à rádio, tanto quanto sei, parece que pouco depois de ter saído da maternidade. É quase isso, não é, Sérgio? Olá, bem-vindo. Como estás, Sérgio? Está tudo bem, Pedro. Olha, e fico contente por ser o programa número 21, porque salvo erro também foi a 21 de outubro de 92, também entrei aqui no mundo da rádio, se bem que tu dizias que praticamente quando saí da maternidade, mas eu às vezes numa brincadeira digo que comecei a fazer rádio aos 6 anos de idade, quando em casa ouvia na altura as rádios, ainda elas piratas, havia 2 rádios nas Caldas, a Rádio Margem, a célebre Telefonia do Oeste e a Rádio Clube de Caldas. E então eu, com 6 anos de idade, entretinha-me lá com um telefone de brincar e um gravador de cassetes a brincar aos discos pedidos. E acho que foi daí que começou a despertar um bocadinho o bichinho para mais tarde vir a fazer rádio. Mal tu sabias no que é que isto iria dar, não é, Sérgio? Sim, porque eu felizmente posso dizer uma coisa, me sinto uma pessoa privilegiada por tudo aquilo que idealizei fazer na vida. Graças a Deus, aos 41 anos, posso dizer que tudo o que eu idealizei, ainda continuo a idealizar algumas coisas e esforço-me para que as consiga realizar, tenho-as feito todas. E a rádio foi, sem sombra de dúvidas, uma delas. E isto da rádio começa em miúdo, era um puto de 6 anos que ouvia os discos pedidos, então achava aquilo engraçado, porque as pessoas interagiam com o locutor, e imaginava como é que seria a rádio, não é? E aquilo que eu pensava era, bem, eles têm um telefone e têm um gravador de cassetes para passar as músicas. Era aquilo que eu fiz do meu estúdio, assim improvisado lá num baú que a minha mãe tinha lá na sala, e brincava assim. E mais tarde, depois, pela mão do José Carlos Pereira, entrei para a Rádio Clube das Caldas e entrei assim de uma forma um bocado caricata, porque... Deixa-me adivinhar, foste para a equipa do desporto. Exatamente, olha, fui fazer aquilo que... eu não gosto muito de futebol, nem muito nem pouco, não gosto. E quem me conhece sabe bem que eu não gosto, mas foi ali uma oportunidade que eu tive de entrar para a rádio. E então ele trabalhava com a minha mãe na Universidade Autónoma de Lisboa, e aí em conversa ela disse-lhe que eu gostava de rádio, se havia possibilidade de um dia ir lá assistir ao programa, porque ele era o animador do programa de desporto à tarde, antes do Jorge Galeão e Barbosa Pereira, pai do José Carlos, iniciarem o relato. Ele fazia ali a animação, havia um passatempo que as pessoas tentavam adivinhar o resultado do jogo do Caldas. E eu lembro-me disso. Pronto, e eu, 21 de outubro de 92, outubro ou novembro, mas tenho quase a certeza que foi a 21 de outubro ou novembro que vou, nessa tarde de domingo, aqui na Cardeal Alpedrinha, portanto já não apanhei os estúdios lá em cima no Casal Belver, vou com o José Carlos, acho que houve ali uma mística, houve ali uma química comigo e com a rádio, porque eu costumo dizer, a rádio é a magia do ser possível. E depois, a rádio tem o seu próprio cheiro. Eu vivo um bocado isto, porque é os equipamentos que estão ligados, é o isolamento dos estúdios
aquilo cria assim um envolvimento, e eu continuo a dizer, a rádio não é para quem quer, é para quem gosta, e é para quem gosta mesmo de comunicar. E pronto, e fiquei logo ali contagiado à porta. Os estúdios, foi a última parte que eu fui ver, portanto vi toda a parte de cima da rádio, porque antigamente todo o edifício era da rádio. Vi aquilo tudo, e é claro, quando desci cá em baixo aos estúdios, foi ali uma coisa mesmo muito impressionante. Fiquei impressionado porque fazia a rádio uma Ficaste coisa... maravilhado. Epá, fiquei, e então há um sítio que eu nunca me vou esquecer, que acho que foi sempre o sítio onde eu fui mais feliz dentro daquela rádio, que foi na técnica, na velhinha cabine da técnica, e percebi logo nesse dia que era ali que eu gostava de estar, porque tu recordas-te bem, nós entrávamos na técnica do lado esquerdo, tínhamos uma rack com 2 Revox a gravar permanentemente a emissão. Sim. Acho que eram bobinos de 12 horas. Sim, que era o fiscal. Depois tinhas a mesa de mistura logo em frente com o patch bay cheio de cabos, os telefones ao lado. Bem, aquilo era tudo novidade para mim. E eu fiquei assim naquela, quer dizer, isto afinal não era como eu idealizava, ainda é melhor. Isto tem botões, tem... Ainda melhor. E então o que é que acontece nesse célebre dia? Eu vou para o estúdio, havia um vidro duplo, parecia quase um aquário, aquilo eram uns vidros montados assim em V, por causa da insonorização. Tínhamos umas portas, aquilo era gigantesco, eu nem sei quem é que colocou lá aquelas portas, mas aquilo aquelas era assim, portas eram de câmaras frigoríficas, foram mandadas fazer de propósito para exatamente. Não é? Eu sei que quando trancávamos a porta, aquilo isolava, acabou, não entrava lá rigorosamente nada. E havia um bocadinho essa regra de manter as portas dos estúdios fechadas para não entrar nada na emissão que não fosse própria da emissão. E então o que é que acontece? Acontece que nesse dia falta o assistente de realização do Zé Carlos. E o Zé Carlos disse, não há problema nenhum, isso resolve-se já, olha, vais ficar aqui com estes auscultadores, longe de eu saber que eram só assim dos melhores auscultadores que se pode ter em rádio, e a Rádio Clube de Caldas sempre foi assim, com muito bom material. Tinha lá uma folha timbrada do RCC, então eu tinha que pôr lá o nome da pessoa e o resultado. E fiquei extremamente contente de poder ser ali útil e estar ali a fazer. E o José Carlos Pereira inicia a emissão da tarde do desporto, onde anunciam o jogo do Caldas. Sei que foi aqui, o jogo realizou-se no Campo da Mata. Assistência técnica de Luís Caeira, apresentação de José Carlos Pereira, hoje com a assistência de realização do Sérgio Pinheiro. Eu acho que ainda estava na minha fase de crescimento, porque isto passa-se com os meus 12 anos de idade, mas acho que naquele dia cresci mais uns 10 ou 15 centímetros. Estava ali o meu nome, ali na rádio e tal, não sei o quê. E ele disse-me boa tarde Sérgio, boa tarde José Carlos, e eu fiquei contente, quer dizer, isto foi ali segundos, mas falei na rádio, estás a perceber? Exato. Lembro-me de ir para casa nesse dia e no outro dia a seguir ia para a escola e custou-me adormecer, porque gostei mesmo daquilo. E então disse à minha mãe, fala lá com o Zé Carlos para ver se para o próximo domingo eu posso ir lá. Quando ela me vem e diz assim, olha, Zé Carlos diz que podes ir as vezes que tu quiseres. Estás a ver? Aquilo foi um brinquedo autêntico. Eu, ok, para a rádio e tudo mais. Bem, há um dia que depois eles falam comigo, é quando eu conheço o Jorge Galeão Barbosa Pereira. Não foi nessa semana, foi para aí a terceira semana que eu vou à rádio. Então tivemos ali uma pequena reunião e tal, e não sei o quê, então, mas queres fazer parte da equipa e tal? Olha que isto é uma coisa a sério e tal. Quer dizer, eu era um miúdo de 12 anos, deve ter sido para aí dos elementos mais novos a nível nacional a estar a colaborar com uma rádio. Eu disse, claro que sim, aquilo era o de mim. E então o Jorge Galeão disse-me, então olha, deixa eu dizer assim, tu vens aqui, ajudas aqui o José Carlos, assentas aí os resultados do passatempo e tens que ouvir os relatos
para tirar o apontamento de quem está a ganhar do jogo tal, e então tínhamos um papel onde tínhamos os jogos todos a nível nacional, e eu ia para o departamento do desporto com um rádio a ouvir os relatos não sei de onde e a tirar aqueles resultados. Eu que nem gostava de futebol, tinha que levar ali pronto, com aquela injeção toda de Sérgio, relatos. mas não fiques assim, porque eu comecei por fazer o mesmo na Rádio Margem. Foi exatamente a minha entrada na rádio, foi exatamente essa. Pronto. Estava a ouvir relatos, eu ouvia a Renascença, via outro colega que estava a ouvir a Antena 1, e depois íamos com o papelinho ao estúdio entregar, olha, foi o golo, foi marcado por tal, aos tantos minutos, aquela não sei o que, não sei o que mais. E eles diziam aquilo. Pronto. Isso é assim, foi a entrada na rádio para muita gente, foi o desporto, não é? E foi mesmo isso, só que há um dia, e digo-te uma coisa, isto vou-me já adiantar de uma coisa que quero dizer. O projeto da Rádio Clube de Caldas na web, que já vamos certamente falar dele, quero dizer que também é uma homenagem a essa pessoa que eu te vou falar agora, que é o Francisco Felizardo. É também um projeto um bocado em memória dele, porque foi um dos que fez nascer a Rádio Clube de Caldas. Há um dia que entra-me lá o Francisco Felizardo e eu estou no departamento de desporto. E ele entra lá, tá menino, que ele tinha aquela maneira própria dele falar. Então, o que é que se faz aqui e tal, não sei o quê. Olha, estou aqui a tirar aqui os resultados e não sei o quê. E ela, está muito bem, então, e gostas disto? Gostas de cá andar? E eu gosto. É assim, eu gosto mais ali da parte dos botões, ali da técnica e tal. Já estava eu a fazer a paninha para ver se ele... Está bem, então temos que ir devagarinho e tal. Assim, e o Chico lá ficou e tal. E pronto, e lá continuei a andar. Entretanto, isto foi em 92, o início. Depois lá em 93, 94... houve ali uma saída dos técnicos, porque a rádio sempre teve técnicos nas suas 24 horas. E houve ali uma falta dos técnicos, e como sabiam que eu gostava daquela parte, já não me lembro, mas acho que foi um senhor chamado João Afonso, que trabalhava, que era da direção ou da secretaria, já não me recordo bem. Sim, era o gestor na altura, era o gestor, havia a direção e ele era o gestor nomeado pela direção para gerir a rádio, sim. E é um dia, porque eu andava na Raul Proença, na altura, e nos intervalos assim maiores, lá ia eu a correr para o RCC. Aproveitava aqueles minutinhos para ir lá. Aliás, cheguei lá e de manhã e tarde lá a fazer a técnica, eu lembro-me isso perfeitamente bem. No programa Salve do António Manuel, sim. Que fazia às manhãs. E então o Sr. João Afonso, olha, tenho que falar contigo. E eu, que é que eu já fiz, não é? Ele falava, mas ouvia-se na outra ponta da rádio, portanto aquilo a falar ao pé intimidava mesmo. E então eu disse, olha, mas eu agora vou ter aulas, então daqui a bocado vens cá, que eu tenho que falar contigo e tal, não sei o quê. Pronto. E foi assim, qualquer coisa deste género, que eu fui para as aulas. Lembro-me de estar super nervoso, o que é que eles querem falar comigo, e entretanto, vêm as férias de verão, sei que gostavas aí da técnica, gostavas de aprender isso. Eu gostava sim senhora, que é das coisas que eu mais gosto nisto da rádio, é perceber onde é que o som entra e para onde é que ele sai e onde é que ele passa no meio disso tudo. E então sou apresentado, não, já o conhecia, porque já lá tinha ido, mas sou levado a uma das pessoas que impunha respeito, e ainda hoje é uma pessoa que eu respeito muito, é um grande amigo comum que nós temos, é o mestre da parte técnica da rádio, o Vítor Morgado, e então fui levado ao departamento técnico. O Vítor Morgado vira-se para mim, então é você que quer ser técnico? Eu gostava muito. Bem, outro problema é que eu entro dentro do gabinete do Vítor. O Vítor já era rádio amador há muitos anos e tinha lá um rádio de rádio amador, que era outra parte que eu também gostava, que andava ali já
a fazer algumas escutas, mas já tínhamos um problema, que era eu gostar da rádio. Depois ainda fiquei a gostar mais quando percebi que havia ali alguém que tinha um rádio e como é que aquilo funcionava. Sérgio, quem olhar aí para trás de ti não vai perceber que o quanto tu gostas disso, com toda a certeza. Olha, e se eu te mostrasse a parte da frente, é uma coleção ainda grande, e não está aqui tudo, mas pronto. E então fiquei assim naquela, acho que vou ter aqui alguém que é para me explicar isto, a moral da história. Mais outro casamento, além da rádio, o radioamadorismo. Bem, mas lá fui para as aulinhas da técnica com o Vítor Morgado, em frente à célebre mesa da técnica, que era uma Tascam. Não sei quantos botões aquilo tinha, ainda hoje acho que iria ter dificuldade em perceber o que é que era aquilo tudo. E eu assim, bem, onde é que eu me vim meter? É que isto, cada botão há de ter a sua função, e eu acho que não vou conseguir perceber o que é que metade faz. Aquilo era uma Tascam, salvo erro, de 16 ou de 24 canais, mas eu acho que era de 24. Pois era assim uma coisa qualquer desse género. E então o que é que acontece? Respiro de alívio quando o Vítor Morgado me diz assim: daqui para aqui e daqui até aqui não é para mexer. E eu, ainda bem, porque estar a decorar isto tudo, Jesus. Bem, isto para dizer um bocadinho o que era já uma rádio local com um grande nível de profissionalismo. Se bem que lembras, os VUs não poderiam acender as luzes, portanto não poderíamos ter naquilo que a gente chamava na gíria no prego. Tínhamos de estar atentos ao sinal horário, porque isto hoje facilmente se faz rádio. Um computador faz praticamente tudo o que nós tínhamos que fazer, só que lá está, tínhamos que olhar para o relógio que estava logo na parte de cima e arrancar com o jingle de estação, o separador, aquilo tudo, para entrar o sinal horário. Tivesse a passar o que tivesse, o sinal horário entrava automático. Portanto, aquilo, havia ali uma matemática e tinha que se fazer ali as contas muito bem. Aquilo, quando era 29, 59, 30 e poucos ou 50 e poucos, arrancava-se com o jingle na cartucheira, e pronto, e depois era passar ali a publicidade, que toda ela, havia uma grelha, que nós tínhamos uma pastinha dentro da técnica com o número dos spots que tinham que passar. E depois, cada spot, lembro perfeitamente bem que tinha uma cor que era para identificar cada voz, e não podiam passar cores iguais, porque senão estávamos a passar a mesma voz seguida. Então havia ali um rigor e uma disciplina muito grande para o trabalho sair. Não era quase perfeito, ele tinha que sair mesmo perfeito. Tinha que sair. Lembro-me tantas vezes de ter levado nas orelhas do Vítor Morgado, porque os VUs estavam demasiado altos. Aliás, nós recebemos um treino muito intenso a nível dos ouvidos, porque chegou uma determinada altura que às vezes não era necessário estar a olhar para VUs. Exatamente. Só de sabíamos se estava mais alto ou mais baixo. Aliás, eu agradeço muito esse rigor, porque hoje em dia faz de mim um melhor profissional, sem dúvida. E era sem dúvida, porque aquilo é assim, havia equipamentos de limitação, que depois mais tarde venho a saber disso, o equalizador da rádio, um Orban, que falares num Orban, isso já vem muito tarde, já vem muito mais tarde, Sérgio. Antigamente, ainda me lembro, na Cardeal Alpedrinha, não sei se te lembras, haviam 2 aparelhos da marca Larsen, que eram os equalizadores de linha, porque a emissão ia por linha telefónica, linhas mortas. Era chamada linha morta, exatamente. As linhas mortas saía da Rua Cardeal Alpedrinha, nas Caldas, e ia até ao depósito da água por linha telefónica, por linha morta. Portanto, verdade, havia um equalizador que estava um deste lado, outro do outro, que era para equilibrar. E o sinal tinha que ir muito certinho. Ainda existem rádios hoje em dia a trabalhar assim, sabes disso? Existe, sim, senhora. Pronto, e na altura era isto, quer dizer, eu era ali um miúdo de 13, 14 anos,
sei que, e não me arrependo disto que fiz, que deixei ali parte da minha adolescência, enquanto havia colegas meus que saíam para ir andar de bicicleta, eu ia para a rádio. Não me arrependo rigorosamente nada, porque a rádio abriu muitas portas. Posso dizer que já fui muito feliz em rádio, porque fiz coisas que gostava muito, coisas inéditas. E então, quando era para ir fazer uma intervenção técnica juntamente com o Vítor Morgado, quando ele me dizia: "Sou Sérgio, atenção, que dia tantos temos que fazer uma intervenção lá em cima ao centro emissor." Ai, Jesus! O que eu adorava, subir aquela escada de caracol. Se fosse hoje já não gostava assim muito. Mas pronto, mas naquela altura subia bem. Até lá acima onde tínhamos o emissor da rádio com o amplificador a válvulas, 1000 watts. E aquilo era o fim de linha da rádio, porque era ali que chegava depois a parte final da emissão, e era dali que saía e emitia para todo lado. E fizemos lá vários serviços. Tenho N de histórias para falar aí do centro emissor, coisas que não lembro ao diabo. Mas o que é que eu te posso dizer? Eu vou querer saber algumas destas histórias, porque estas coisas da técnica têm sempre coisas muito engraçadas e têm sempre muitas situações. Mas diz-me uma coisa, quantos anos tiveste tu de Rádio Clube de Caldas? Eu entrei em 92 e depois saí mais tarde em 1999, quando já na altura eu apanhei ainda a fase final Rádio Clube de Caldas, apanhei a parte depois Rádio Clube das Caldas e Rádio Caldas. Foi quando eu saí em 1999, saí para... Foi mesmo no final de 99. Aliás, em 98, por opção e por ser aquele grande amor da rádio, saí da escola, porque houve a oportunidade de ficar a trabalhar enquanto técnico na rádio. Enquanto técnico eu acho que era um bocado pau para toda a obra, porque além da técnica... Foi na altura que eu saí, em 98. Exatamente. E depois houve também a saída do Vítor da rádio, e eu, como o acompanhava mais, estava mais dentro do assunto, fiquei eu ali como responsável técnico da rádio, e então era preciso um exterior em qualquer lado. Já na altura havia uma coisa que era impensável aqui, qualquer rádio na zona ter, que era um estúdio móvel. Era eu que andava muitas vezes com esse estúdio móvel. E pronto, e fazia lá tudo um pouco, era a técnica, alguma coisa que se estragava, algumas coisas eu ia reparando. Depois, quando não conseguia arranjar tudo, fazia o que ainda hoje faço, porque aprendi muito de eletrónica e aliás, tudo o que eu sei de eletrónica e de radioamadorismo. Agradeço muito ao Vítor Morgado, porque ainda hoje ligo para ele: Vitinho, tens que me ajudar aqui, e pronto, ele lá está e ajuda, e tem sempre uma solução possível para... Já somos dois, Sérgio, já somos dois. Nós nesse aspecto somos também muito parecidos, porque de facto o Vítor também foi uma das pessoas responsáveis exatamente por tudo aquilo que eu aprendi a nível técnico e também até a nível de radioamadorismo. Embora no radioamadorismo tu estás um pouquinho mais à frente, porque eu nisso baldei-me um bocadinho mais do que tu. Normal, é normal. As novas tecnologias também vieram aqui depois de desacelerar aqui um bocadinho a situação do radioamadorismo, mas ainda hoje me continuo ativo. Falando do Vítor, neste momento temos aqui um projeto que é recuperar aqui um equipamento que aqui tem a válvulas, e ele tem-me estado a ajudar. Portanto, isto para dizer o quê? Que ficou, acima de tudo, uma amizade. E acho que isso é muito importante. Houve pessoas que conheci dentro da rádio que gostei muito delas, outras nem tanto, mas não podemos gostar todos de amarelo, não é? E como tal, ficou boas amizades, ficaram histórias que de vez em quando em conversa a gente se lembra, outras histórias que eu fico a saber
dos tempos lá de cima do Casal da Crocha, que tenho pena não ter feito também parte Casal desse processo. Belver, Casal Belver. Casal Belver, exatamente. Casal da Crocha é onde está o centro emissor. E a rádio, acho que acima de tudo foi uma casa que me fez ganhar amizade, ganhar pessoas na minha vida que ainda hoje estou com elas, como é o caso contigo. E pronto, isto também agora para fazer só aqui uma parte aqui na nossa conversa, de lembrar também que uma das ruas desta cidade, a Rua Vicente Paramos, foi uma rua onde chegou a ter gente da Rádio Clube de Caldas. Portanto, não vou dizer que é a nata, mas pronto, era uma rua que eu não podia dizer na altura que era o melhor locutor da Rádio Clube de Caldas, porque haviam lá mais. Da rua. Mas deixa estar que eu também não podia, eu também, em relação quando me mudei da Rua Vicente Paramos para a Rua 15 de Agosto, também não podia dizer o mesmo, porque no mesmo prédio onde eu morava lá o Rui Salvador. Portanto, o Rui Salvador. O grande Rui Salvador. Não tinha grande hipótese em relação a isso. Sérgio, mas este período da Rádio Clube de Caldas, da Rádio Clube das Caldas, nós, para muitas das pessoas que nos estão a ver e a ouvir, estas nomeações não lhes dizem grande coisa. Nós identificamos porque são diferentes fases da rádio que tiveram lugar com diferentes direções. Tu acompanhaste a reta final da Rádio Clube de Caldas para a Rádio Clube das Caldas e depois finalmente na Rádio Caldas. Depois saíste e rumaste até Óbidos. Olha, rumei até Óbidos e tu foste o culpado. Porque eu logo vi que tinha que sobrar para mim. Quando eu saí, e atenção que eu saí da rádio um bocadinho chateado por algumas coisas que se passaram, não importa estar aqui a relembrá-las, é uma parte menos Sérgio, feliz. Não foste o único, deixa estar, não foste o único. Porque, aliás, como é que eu te posso dizer isto? Eu saio magoado daquele projeto porque eu vivia aquilo, eu respirava aquela rádio, aquilo era a minha vida. Eu estava lá a trabalhar e dei muito por aquilo, fiz coisas que se calhar muita gente não estava predisposta a fazer, mas eu fazia para que a rádio não parasse, porque tinha que haver ali uma continuidade e sentia um bocadinho o peso dessa responsabilidade, porque era a voz da minha terra. E eu sou um caldense nato e defendo as Caldas como tudo, e então vivi ali muita rádio e saí um bocadinho chateado, e saí, tive ali, não te vou dizer que foi muito tempo, um mês ou dois, até que alguém chamado Pedro Miguel Silva me liga e diz-me assim: olha lá, ouvi dizer que já não estás na Rádio Clube de Caldas. E eu disse: não saí, depois acho que até falámos da situação. Olha lá, tu não gostavas de vir aqui a Óbidos e fazer aqui um programa ao sábado de manhã em Óbidos? E então fui ter contigo. Foi a primeira vez que eu entro na Rádio Litoral Oeste. Portanto, eu venho da fina flor, se assim se pode chamar, não estando a desprezar todas as rádios aqui à volta, e acho que cada uma fazia o seu trabalho na medida do possível, mas eu chego a Óbidos, um espaço muito mais pequeno, ali já com algumas coisas a meu ver, eu não tinha conhecido outra realidade das rádios, mas havia ali uns equipamentos assim mais para o velhinho, mas uma coisa é certa, duraram até à sua fase final de Rádio Litoral Oeste. E ainda trabalham. E alguns ainda trabalham, é provável. Deixa-me dizer-te que ainda trabalham. Há mesas que ainda trabalham. Tem muitas interferências. Aliás, eu nem sei o que é feito delas agora. Devem estar guardadas, penso eu, que devem estar guardadas num dos armazéns da 91 FM Rádio. Mas esse material está todo guardado. Olha, que guardem e pensem em ter assim um espaço para fazer um mini museu da rádio, que é sempre uma coisa interessante. E então cheguei a Óbidos e foi-me proposto fazer o sábado de manhã, porque havia aquela necessidade. Hoje em dia, com a tecnologia que há, já não é tão necessário assim, mas antigamente era necessário o pivô de estúdio para meter as reportagens que haviam ao sábado de manhã, reportagens comerciais,
havia os patrocinadores que pagavam para estar a fazer animação na loja, e tinha que estar alguém lá em Óbidos para injetar a linha telefónica, para meter o locutor no ar. E então o Sérgio Pinheiro assegurou o Sintonia Certa durante uns bons aninhos. Programa esse que depois veio agarrado comigo e está neste projeto da Rádio Clube de Caldas, mas foram ali ainda alguns anos. Já lá vamos. Foram ali ainda alguns anos de Rádio Litoral Oeste ao sábado de manhã. Depois, entretanto, lembro-me que tu tinhas saído, já não me lembro se foi para a Rádio de Leiria. Aquilo, entretanto, depois andou assim um bocadinho à deriva. E então, mais uma vez, começaram a falhar comigo, mas eu, olha, cheguei a um ponto que eu disse, eu faço isto por gosto, não é por que me possam querer vir a pagar. Eu gosto de fazer rádio por gosto, e então por lá fiquei até, não me lembro, 2005, 2006. Depois, entretanto, tive necessidade por fazeres profissionais, que a minha área é a emergência médica, e por vezes não era possível conciliar, então tenho ali um período de 2-3 anos que, se tanto, que deixei o projeto Rádio Litoral Oeste. Entretanto, volto novamente à Rádio Caldas /TSF, já se fazia na altura as emissões da TSF aqui nas Caldas da Rainha. Foi um período de muito pouco tempo, tive lá 3 ou 4 meses, e estive lá e fui-me embora por isto, porque aquilo já não era a Rádio Clube de Caldas que eu tinha conhecido, já estava ali um bocado diferente, os estúdios já eram lá em cima, ajuda-me, na Encosta do Sol. Na Encosta do Sol, sim. Pronto. Epá, eu não me sentia bem naquele projeto, e eu costumo muitas vezes dizer isto, eu onde não me sinto bem não devo lá estar, e então acabei por sair, e depois fui-me desintoxicar aqui um bocadinho das rádios, fui ouvir rádio, perceber o que é que andava aí a emitir, porque tu, estando numa rádio, ouves aquela rádio, acabas por estar a seguir aquela rádio para ver se alguma coisa falha, e não ouves rádio, não ouves outras rádios para tirar ideias, para perceberes o que é que essas outras rádios até podem estar a fazer menos bem. E então fui ouvir rádio, tirar algumas ideias, e depois disse para mim, epá, isto um dia talvez volte. E voltei depois a convite do Armindo Simões, para a Rádio Litoral Oeste, já numa fase que eu lhe disse, olha, gostava, e foi naquilo que eu me identifiquei, ainda hoje é o que faço, gostava de fazer um programa tipo sexta-feira, já naquelas horas que é para o pessoal ir passear e ligar um som calminho no carro, vai de viagem, era assim uma coisa desse género. Foi quando nasceu depois o projeto Sexta à Noite, e pronto, e tive na Rádio Litoral Oeste até ao seu fim. Depois, entretanto, fui trabalhar para Lisboa, e mesmo à distância cumpria com os meus programas, e foi também um projeto, pronto, que não acabou da melhor forma, porque eu fui um dos que segurou, juntamente com o Rui Vieira, o Ricardo Daniel, numa fase que nós percebemos que a rádio já tinha batido no fundo há muito tempo, mas nós não queríamos deixar morrer aquilo não poderia morrer assim daquela maneira, e foi quando conseguimos falar com o Armindo Simões e o José Manuel Paz, e olha, vamos buscar uma imagem antiga da rádio, foi-se buscar jingles antigos, paradores antigos, deu-se ali uma lavagem à cara. É quando o estúdio de emissão também sofre ali uma transformação, tudo feito
pelas mãos de quem lá trabalhava. Portanto, e com o que havia disponível, não é? Lembro-me de construir um sinalizador a dizer no ar, que era uma coisa que nós tínhamos na Rádio Clube de Caldas e a Rádio Litoral Oeste não tinha, e lá inventei através daquelas luzes de emergência que acendem quando falha a luz. Fiz lá um sinalizador que acendia vermelho a dizer no ar, todo bonitinho. E demos ali uma nova imagem para ver se conseguíamos assegurar, trazer ouvintes para a rádio, porque a rádio estava a passar uma muito má fase. Depois, quem era dono da rádio, que ganhava alguma coisa que aquilo, fechou-se em copas e chegou ao dia que fomos para ir gravar e não conseguimos entrar na rádio porque a rádio já estava vendida, já havia uma fechadura nova. E uma coisa tão simples nos dias de hoje, que é uma mensagem ou um telefonema a dizer: olha pessoal, nós vendemos a rádio, portanto a partir de hoje não há nada para ninguém. E não houve nada para ninguém, nem uma chamada houve. Caiu-me um bocadinho mal, foi ali um bocadinho difícil de gerir aquilo ao longo do tempo, mas depois pronto, o tempo vai passando e vai curando essas dores. E é quando eu decido começar a fazer rádio sozinho. Foi quando fiz a minha web rádio, que era a Web Rádio Choque, porque é algo que muitos me conhecem no mundo do pré-hospitalar, é pelo Dr. Choque, então era a Web Rádio Choque. E então fazia assim uns programazinhos e tal, ia matando o bicho de falar na rádio e pronto. E basicamente era isto. Como é que tu vês a evolução da rádio? Tu começaste pela Rádio Clube de Caldas. Como é que tu vês a evolução tecnológica e hoje em dia até inclusive as web rádios, que nós já vamos falar também do projeto Rádio Clube de Caldas, Web Rádio Clube de Caldas. Como é que tu vês esta evolução? Como é que tu acompanhaste isso tudo? Olha, eu começo na rádio. O que é que havia na rádio? Lembro perfeitamente bem, no estúdio de emissão tínhamos uma mesinha preta, um prato de vinil de cada lado, um leitor de CDs de cada lado e pouco mais. Acho que não havia mais nada disto. E o que é que nós tínhamos que fazer para fazer um programa? Tínhamos que meter as músicas e fazer ali a contar as músicas para ver se aquilo depois, quando fosse o sinal horário, não cortava, a música não era cortada a meio. Então havia ali uma grande dinâmica. Hoje em dia tudo isto é mais fácil, né? Há vários programas para fazer uma emissão de rádio que fazem logo esse cálculo todo, mas posso-te dizer, já não apanhei a publicidade em cassete, já apanhei nos cartuchos. Os programas, lá está, para se fazer a gravação de 1 hora de programa, que havia muitos programas que eram já gravados na altura, para se fazer 1 hora, aquilo às vezes até demorava 1h30 a gravar, porque depois estava-se uma pessoa a enganar, depois tínhamos que andar com a bobina para trás, apanhar ali o sítio certo, para arrancar play num lado e meter a gravar no outro. Isto hoje está muito, mas muito diferente. Hoje fazer rádio qualquer um faz. Antigamente, ver se eu estou a passar agora uma música mais no tom de balada, ver o que é que eu posso ir meter logo a seguir, mas dentro do tempo. Hoje em dia temos programas que fazem isso, é só parametrizar, e tu sabes isso melhor que eu, e nós conseguimos meter, se for preciso, 1 hora de emissão só de baladas, já com elas todas selecionadas automaticamente, depois é só lá ir escolher ou trocar uma e outra, e antigamente não era nada disto. Isto... Tínhamos mesmo que preparar as coisas, ou seja, estar aquele tempo todo e com CDs ou com discos, embora tu já apanhaste já a fase final de utilização dos discos na emissão, não é? Já quase que já só tinha um prato. Ainda tive algum tempo que, aliás, ainda me deram formação de como é que se alinhava um disco, porque até isso... tinha que ser perfeito, porque ai de alguém na Rádio Clube de Caldas arrancasse com disco, era isso acontecer, e era começares a contar os segundos até o telefone tocar e ouvires uma voz do outro lado. Então o que é que se passou? Sabes bem que era assim aquilo. Então não sei.
aquilo havia lá, pá, e há histórias disso, de microfones abertos e conversas e passando um bocado o telefone a tocar. Antigamente tínhamos ali uma vigilância para ter ali uma emissão profissional que era qualquer coisa. Mas isto falando ainda da evolução das rádios, como eu te digo, hoje com um computador portátil, eu até sentado numa espreguiçadeira na praia faço uma emissão de rádio e a pessoa nem dá conta que nós estamos na praia. Portanto, aquilo que nós hoje conseguimos fazer em rádio, dá de certeza que depois entra muitos grãos de areia para a emissão, de certeza. Sérgio, vamos falar. A fazer emissões na praia. muitas. Esticar também muito cabo. Muito fio. A linha telefónica, a célebre bobina preta com um fio branco, aquilo tinha não sei quantos quilómetros de linha telefónica, ir lá com 2 crocodilos, e isso por acaso há histórias giras disso, que era nós estarmos em direto na emissão da rádio, tínhamos que ir chantar a linha telefónica com 2 crocodilos, e depois alguém da loja lembrava-se de ligar para não sei quem e ouvia-se assim alguém pegava no escutador, olha, o telefone não dá sinal, isto é direto, isto entrava tudo na emissão. E nós a fazer com o telefone. Exatamente. Sérgio, vamos falar agora do projeto da web rádio, da Rádio Clube de Caldas. Uma ideia que convém, do qual eu e tu estamos infinitamente ligados, e também o Vítor Morgado, aliás, foi no Tribunal das Caldas da Rainha, não que isto tenha alguma coisa a ver com outra, mas foi casualmente no Tribunal das Caldas da Rainha que eu, tu e o Vítor Morgado começámos a falar nisto, e começou por se tornar um projeto para levar para a frente. Queres contar-nos como é que isso aconteceu? Porque, pronto, eu sei a história, mas quem está a ver, os meus amigos na rádio, não sabe a história, e se calhar muita gente que está a ver nem sequer sabe da existência da web rádio, da Rádio Clube de Caldas. Olha, isto começa um bocadinho no Facebook, porque nós temos ainda um grupo nosso de antigos colaboradores da rádio, onde íamos partilhando algumas fotografias dos nossos arquivos, e entretanto, conversa para aqui, conversa para ali, eu lembro-me de falar contigo e dizer-te isto: olha lá, Pedro, se a gente fizesse a Rádio Clube de Caldas na internet? E eu lembro-me de dizer: olha, boa ideia, vamos começar a trabalhar nisso e a pensar nisto e tal, e disse aqui. Entretanto, aquilo parou ali um bocado, e nesse célebre dia, à porta do tribunal, estava eu, tu e o Vítor Morgado, dissemos: a gente vai começar a trabalhar a sério nesse projeto da Rádio Clube de Caldas na internet, que isto agora estão aí a aparecer rádios na internet, vamos começar a trabalhar nisto. E entretanto, lá se começou a falar disto. Entretanto, eu conheço aí o Bruno Machado, que já dominava aí a história das web rádios, e falei-lhe do projeto, e há um dia que ele me diz: olha, entra aqui neste site. Já ele tinha quase ali o trabalho todo feito, e depois pronto, tivemos que dar continuidade ao projeto da web rádio, que vai para o ar oficialmente no dia 8 de agosto de 2018, portanto foi relativamente há pouco tempo, mas desde aí que conseguimos voltar a fazer renascer das cinzas o projeto Rádio Clube de Caldas, que hoje, além de uma web rádio, deu também lugar a uma associação, a Associação de Radiodifusão das Caldas da Rainha. Já está um projeto muito mais a sério. Espero, muito sinceramente, posso dizer que é um sonho que tenho, que venha a haver aqui uma mudança na legislação para poder haver uma abertura no FM, e aí sim seria a cereja no topo do bolo, nós conseguirmos voltar a meter a Rádio Clube de Caldas no FM, porque ainda há muito desconhecimento das web rádios, ainda há muitas pessoas céticas
em relação às web rádios e que consomem rádio no FM. Uns porque não gostam de ouvir rádio na internet, outros porque também não têm acesso à internet, e é uma das barreiras que nós temos, não conseguir chegar a toda a gente, é mesmo essa, mas é um projeto que tem dado trabalho. Não temos, se calhar, estado a 100%, mas tentamos estar naquilo que é importante. Fizemos agora, nestas últimas legislativas, estivemos a fazer a cobertura das eleições, mais numa dinâmica do Facebook propriamente da rádio, mas tivemos lá a injetar logo os resultados. Tivemos agora no arranque do Natal aqui das Caldas da Rainha, e temos vindo a marcar a nossa presença com o pouco que temos. Não temos ainda um espaço nosso, e esse é também um dos projetos, é termos um espaço físico. Quem não sabe, a Rádio Clube de Caldas é feita um bocadinho em casa de todos nós. E era aquilo que eu te dizia sobre a evolução das rádios. Há 20 ou 30 anos isto era impensável, fazer um programa a partir da minha casa. Claro. Hoje em dia, sim, né? nós fazemos, e temos uma emissão regular com uma excelente playlist, Aliás, 24 horas por dia. Aliás, isto só, e desculpa interromper-te, mas, por exemplo, a emissão que eu faço do desporto na 91 FM Rádio é feita a partir de minha casa, até porque eu estou a uns escassos 100 km de Caldas da Rainha a viver, e isso era uma situação que era impossível de acontecer. Mas o projeto da Web Rádio Clube de Caldas é um projeto onde também tivemos inicialmente a colaboração do João Figueiredo, também do Fernando Irra, que também foi um dos convidados aqui dos meus amigos na rádio. Tivemos também durante algum tempo também a colaborar a Luísa Gameiro. Neste momento estamos eu, tu e o Manuel Amaral e o Daniel Lambuça também, que somos para já as 4 pessoas que estão ligadas ao projeto da Web RCC. Também isto com a história da pandemia também não nos deixou fazer muito mais, porque há muito a fazer, e nós reconhecemos isso, mas acho que as coisas têm que ir à sua velocidade, e depressa e bem não há quem, e eu acho que nós vamos fazendo, mas vamos fazendo com calma, para as coisas serem bem, porque inicialmente também não correu assim muito bem. E então, para não haver erros e para manter o nome vivo, porque acho que também temos uma grande responsabilidade quando estamos à frente deste projeto, é o nome que temos por trás, que chama-se Rádio Clube de Caldas, e o objetivo era voltar a dar às Caldas aquilo que sempre foi das Caldas, que era ter a sua rádio local, que agora emite na internet. Mas é como eu te digo, espero um dia que isto dê assim uma grande volta e que haja uma aberturazinha, nem que seja para nos dar aí 100 ou 200 watts para emitirmos aqui para o Conselho das Caldas, já ficava muito feliz. E pronto, vamos ver o que é que isto vai dar. E vai ser um projeto que vai mesmo para a frente, Sérgio. Vai mesmo para a frente, isso não tenhas a menor dúvida, até porque nós esperamos contar também com o apoio de todos aqueles que fizeram parte da Rádio Clube de Caldas e que se queiram juntar a nós, poderão também fazê-lo. Não é assim? Claro que sim. Porque eu digo isto muitas vezes e sei que aqui à volta muita gente fica um bocado melindrada. O projeto Rádio Clube de Caldas é uma rádio que é das Caldas. Todas as rádios que estão nas Caldas não são das Caldas. São rádios que têm a sua emissão a partir de estúdios nas Caldas da Rainha, como é o caso da 91 FM, a antiga Rádio Litoral Oeste, que é de Óbidos, e da Rádio Mais Oeste, por onde passei por muito pouco tempo, graças a Deus, que é a Rádio do Cadaval. Tudo o resto, as Caldas, a rádio oficial das Caldas, e isto vou sempre defender isto, chama-se Rádio Clube de Caldas. www.radioclubedecaldas.com. É isso mesmo. Sérgio,
Nós já estamos a terminar aqui este Meus Amigos na Rádio. Eu quero deixar as últimas palavras para ti. Tu que és um grande amigo meu, em todos os aspectos. Já te conheço há muitos anos, morámos na mesma rua. É verdade. Morámos na mesma rua. Mais abaixo. Trabalhámos na mesma rádio. Trabalhámos na mesma rádio, estamos a tentar levar para a frente um projeto chamado Web RCC e não vamos parar com certeza por aqui. Eu fico muito contente de te ter como convidado, mas deixo mesmo as últimas palavras para ti. Olha, Pedro, o agradecimento é meu, porque é sempre bom. Quando se trata de falar de rádio, eu falo da rádio com paixão, já falámos nisso. Ao longo da conversa, do radioamadorismo, se for preciso, passo aqui horas a fio para tentar um contacto, e lá está, isto foi um legado que me tem sido passado aí pelo Vítor Morgado, ganhar este gosto pelas coisas da rádio. E quando se fala da rádio, é sempre falar de uma paixão minha, uma paixão que eu tenho desde de miúdo. São quase 30 anos ligados à rádio e é aquilo que eu te digo, e já disse, aquilo que eu mais gosto me dá é os amigos com que fiquei desde a Rádio Clube de Caldas e da Rádio Litoral Oeste e da Rádio Mais Oeste, onde passei. É esta amizade, é podermos, anos mais tarde, darmos aqui à conversa, a relembrar coisas que se passaram. Havia aqui de situações que poderíamos estar aqui o resto do tempo a falar delas, peripécias que aconteceram na rádio, mas olha, aquilo que eu te posso dizer, agradecer-te por me dares a oportunidade de contar um pouco da minha história na rádio. Eu nunca gostei de ser fosse onde fosse. Gostei de estar sempre na retaguarda, no meu cantinho. Nunca gostei de ser aquela vedeta onde os holofotes estão apontados. Gostei de mais estar na retaguarda e como tal, falar da Rádio Clube de Caldas é sempre um grande prazer para mim, porque passei lá a minha adolescência toda, praticamente, cresci enquanto pessoa e enquanto profissional. Ainda hoje não sei fazer rádio em condições. Há uma coisa que eu te vou dizer, que se calhar as pessoas ficam a pensar assim, mas como é que ele faz rádio e não gosta de se ouvir na rádio? Eu detesto-me ouvir na rádio. Não gosto de gravar publicidade porque não gosto de estar a ouvir a minha voz ali a passar N tempo, mas olha que eu acho que ninguém quando gosta. Faço rádio, eu não sei. Ninguém gosta de se ouvir a si próprio, não estou a falar de ti. Mas isso também acredito. Mas aquilo que eu gosto mesmo é fazer o meu programa, transmitir o sentimento do momento quando estou a fazer a emissão. E posso dizer que cheguei a fazer programas em fases complicadas da minha vida, mas nunca a transpor isso da rádio cá para fora. Tentei sempre respirar fundo, meter a voz no momento certo e transmitir aquilo que eu queria que fosse transmitido em rádio. Eu ainda hoje, há pessoas que seguem o meu programa, o Sexta à Noite, na rádio, que já vem do tempo da Rádio Litoral Oeste, e que me mandam mensagens: olha, estou a ouvir a tua emissão, e eu fico assim, olha, isto já é um ouvinte que eu tenho. Há anos que houve a emissão, e isto acho que é o prémio máximo que tu podes ter enquanto produtor, porque estás ali a fazer algo que é feito por ti, que estás a dar às pessoas. E isto agora usando uma frase do falecido António Sérgio, também era um dos grandes tubarões da rádio: não importa se fazes rádio para 10 ou para 10 mil, o importante é fazeres rádio com qualidade, porque também não sabes se estão 10 ou 10 mil a ouvir. Hoje nas web rádios nós já conseguimos controlar essa situação, mas pronto, era isto que eu queria dizer agora para a reta final. E hoje são rádio, porque ainda temos aí rádios com qualidade. Hoje são web rádios, mas também têm que aqui ter um crivo para conseguir separar aqui um bocadinho, porque... Olha, mas tu quando estás a fazer a emissão na web rádio, também tens luzinhas a pescar atrás de ti? Não, Pedro,
isso, olha, mete-me aqui os pelinhos todos em pé, porque, não sei como é que eu hei de dizer isso, mas pronto, eu acho que as web rádios vieram abrir as portas a quem se calhar um dia nasceu com aquela ideia e com aquele gosto da rádio, não mete muito em causa sequer que a pessoa goste de fazer rádio. Agora, nós temos é que nos capacitar de uma coisa. Somos nós que estamos ali ao leme daquele barco e temos que levar aquilo para um porto. E durante essa trajetória nós temos que manter ali uma postura. Eu acho que herdei muito isto da Rádio Clube de Caldas, e acho que há ali certas coisas que estar ali a falar por cima de uma música que está com a voz do cantor por baixo e sobe e desce ali o nível e estamos ali a curtir com os psicadélicos. Eu até talvez consiga perceber a pessoa e acho que está a ter um prazer descomunal em fazer aquilo, mas não é isto que é um programa de rádio. Todas as coisas têm os seus momentos, mas pronto, agora há aí as luzinhas psicadélicas. Quem gosta, olha, que ouça. E um beijinho para a senhora não sei quantos e um aperto de mão para o senhor não sei quantos. Mas isso acontece. Não me vejo nisso, mas até para essas pessoas façam uma coisa. Ouçam 2, 4, 10 rádios diferentes e façam uma coisa que eu sempre disse isto a quem vem para este mundo, que é, nós acho que devemos de ouvir um bocadinho os outros, não para copiar, mas para perceber onde é que eles erram, para nós não virmos a cometer esses erros. E depois gravem aquilo que fazem. Eu posso dizer que tenho ali uma caixa que seguramente tenho mais de 500 cassetes lá dentro com programas meus da Rádio Clube de Caldas. E eu gravava porquê? Gostavas porque de ouvir? Exigente. Eu era exigente comigo. Eu tinha que ouvir as minhas emissões para perceber a borrada que fazia, que não me apercebia na emissão em direto, mas depois quando ia ouvir eu assim, eu não fiz isto, ainda bem que ninguém ouviu. E muitas das vezes o telefone também tocava, não era assim, Sérgio? A dizer... Aliás, olha, isto eu sei que a gente já está aqui em cima do tema, mas para te contar uma coisita da Rádio Clube de Caldas. Há uma música que eu acho que até um dia vir a falecer, acho que vou gostar sempre dessa música, que é do Mr. President, o Coco Jumbo. Portanto, sim, eu bati o recorde de passagem de Coco Jumbo numa emissão de 1 hora que foi 5 vezes, e a música não é assim tão pequena quanto isso. Isto passa-se para aí num programa às 11 e tal da noite, foi quando nós deixámos de ter as emissões da Igreja Universal, e eu fico ali a assegurar, como fazia a técnica à sexta-feira, assegurava das 23 à meia-noite ali um espaço musical, e disse, bem, isto a esta hora já está tudo com as pantufas calçadas e está tudo. Vamos ouvir esta música que é boa, não é? Pronto, Coco Jumbo para a frente, mais uma música, e vinha a célebre frase da rádio, a pedido de várias famílias, vamos passar novamente Mr. Presidente Coco Jumbo. 1, 2, 3, até que fui chamado para me dizerem assim, o CD onde está o Coco Jumbo foi retirado da discografia, portanto já não passa mais. E eu, pronto, ok. Tive que enfiar a viola no saco e deixei de passar ao Mr. President, mas isso era a toda a hora. E mais, uma vez queimei as colunas do estúdio, Vítor Margado, tu deves te recordar disto, que eu depois liguei para ti muito arrependido, e assim com o telefone quase distanciado, que era para não levar logo porrada ali pelo telefone, porque meti as colunas no máximo para curtir a música dentro do estúdio da Rádio Clube de Caldas, e aquilo queimou. Metes isso no Era uma JBL Control 1? Pois era, mas agora fala isso aos anos que foi e ao preço que elas custavam. E que ainda custam também. Aliás, dessas já não se arranjam, não é? Olha, mesmo ao jeito das rádios locais, não sei se me estás a ouvir. Mais uma volta, mais uma voltinha, mais uma viagem. Das rádios locais, mas não eram assim todas. Hoje em dia é que há muito isso nas rádios web, e infelizmente o caminho não é bem esse. As rádios web vieram trazer, abrir portas também a muita gente que sempre quis fazer rádio, mas nunca conseguiu. Exatamente. Nunca foi aceito.
e muita gente que começou por fazer rádio e depois foi convidada a sair. Nem sempre as pessoas têm essa noção de que podemos ter muitos ouvintes, porque uma coisa é certa, a comunicação tem que ser bem feita. E eu acho que às vezes as pessoas não pensam muito nisso. Falar bem é muito importante, porque não basta ter... E ser precisos e concisos na mensagem que precisos, concisos nessa mensagem. Portanto, aqui fica uma chamada de atenção. Continuem com o bom trabalho, mas vão tirando ideias. E não dos cantem, outros. não cantem. Porque às vezes o locutor está ali a falar, mas está a cantar. Ele não se apercebe, mas está a cantar. E o Mas isso professor, é por causa do eco. Por exemplo, tu agora vais começar a cantar. Vá, fala lá. mais uma viagem nesta tarde aqui na sua rádio. Pronto, E era tá assim, vendo? não é? Isso. Olha, E era isso assim. ainda se utiliza hoje na banda do Cidadão, nos CVs, ainda há quem utiliza câmara de eco. E depois tu dizes assim, pode-se dizer assim umas coisas menos apropriadas aqui neste podcast. Podes. Câmara de eco foi comprada em Chicago. Cago, estás a ver? É assim. Sérgio, com muito gosto estive aqui Foi um gosto enorme. ao longo desta hora, que isto acabamos por estar aqui já há uma hora na conversa. É sempre bom recordar estes momentos contigo. E espero ver-te um dia destes numa rádio de FM, próximo de mim, de preferência. Se não, vamos continuar a levar este projeto da Web RCC para a frente e tentar chegar a ter uma antena para poder emitir. Não é assim? Certo? Sempre disponível para novos e grandes desafios. Acima de tudo, grandes desafios. Sérgio, o meu muito obrigado. É desta forma que nós vamos concluir mais um episódio, o episódio 21, ou seja, o 21º episódio dos Meus Amigos na Rádio. O meu convidado foi o Sérgio Pinheiros, pessoa com quem eu estimo muito, meu colega e amigo desde há muitos anos mesmo. Colega vizinho e etc, etc. Vamos ficar por aqui para a semana. Vamos ter então mais um convidado nos Meus Amigos da Rádio, convidado esse que eu vou divulgar para a semana, ok? Até de hoje a 8 dias. Os Meus Amigos da Rádio têm o apoio Desenhos Criativos, Produções Multimédia, Racks.pt, Soluções em Estantes Industriais, 91 FM Rádio, só sucessos.